Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Hugo Oliveira para mais uma aula de filosofia. Bora? Hoje a nossa aula é sobre um dos grandes mestres gregos, sobre Sócrates. Nós já tivemos uma primeira aula sobre ele, mas hoje nós vamos complementar aquela aula que foi sobre a virtude. Está disponível aqui no canal para vocês assistirem. Mas hoje aí nós vamos complementar aquela aula falando sobre uma das frases mais famosas, provavelmente a frase mais famosa do Sócrates, né? Uma das frases mais famosas na história da filosofia. Se você já estudou filosofia no ensino médio, está se preparando para o vestibular, ou mesmo fez essa matéria introdutória na faculdade, provavelmente você já ouviu falar sobre ela. Se bem que hoje em dia, né, na internet, né, a gente pode ver charges, né, memes sobre essa frase, né, é muito comum. A frase é: só sei que nada sei. Essa frase, que é marcante na história da filosofia, tomou fama, né, graças ao Sócrates, e a história conta mais ou menos o seguinte, né, que certa vez, né, um oráculo no templo de Delfos fez uma previsão. O oráculo, né, recebia essas visões, né, esses insights, e certa vez ele previu que o Sócrates era o homem mais sábio entre os gregos, né? Na cidade de Atenas ali, né? Você imagina, né? A cidade de Atenas, ela era, né, um grande centro cultural, né? O berço da democracia, né? Cheio de políticos, cheio de filósofos, né? Enfim, discutindo ali, debatendo, né? E você imagina, se coloca no lugar, imagina alguém virar para você e falar: ô fulano, ô Pedro, ô Maria, ô João, você é o mais sábio, né? A mais sábia entre os brasileiros, sei lá, né? Ou aqui, se você mora em Bragança Paulista que nem eu, entre os bragantinos, né? Ou entre, né, o povo da cidade que você vive, né? Pra gente brincar que a gente tá em Atenas. É uma afirmação muito tentadora, né? Pode mexer com a cabeça de muita gente, né? Pode deixar as pessoas muito cheias de si, né? Extremamente confiantes, né? Até no caso com excesso de confiança. Mas você pergunta: o que será que isso fez com o Sócrates, né? E com a sua vida, né? Com o seu trabalho ali, né? O Sócrates, ele ficava nas praças, né? Conversando com as pessoas. Enfim, o Sócrates, ao ouvir essa previsão, né, ao ficar sabendo disso, ele teve uma postura que provavelmente muitas pessoas hoje em dia não teriam. Você, né, como estudante de filosofia, né, como um grande filósofo contemporâneo, eu sei que você teria uma postura parecida com a do Sócrates. Você, ao ouvir essa afirmação, você questionaria, você falaria: mas será que é verdade isso mesmo? Eu, o mais sábio entre os atenienses? E a vida do Sócrates foi muito coerente com a sua filosofia e com a sua reação a essa frase. Ele percebeu que essa afirmação de que ele era o mais sábio entre os gregos precisava ser testada, né? Precisava ser colocada em teste. Porque ele percebia, né, ao conversar com as pessoas na cidade de Atenas, que muitas pessoas se diziam sábias, principalmente pessoas mais ricas, né, pessoas com posses, os políticos da cidade de Atenas. Eles tinham bastante estima de si mesmo, né, nesse sentido. Eu acho que até hoje, nos nossos dias, a gente consegue encontrar pessoas que se afirmam, né, como muito inteligentes, né, muito sábios, né, que acham que sabem tudo. Mas o Sócrates, ele sempre teve uma postura crítica em relação a isso. Mesmo porque quando as pessoas conversavam com ele sobre filosofia, né, sobre os mais diversos assuntos, ele nunca afirmava saber tudo. Pelo contrário, o Sócrates, ele vivia uma vida de eterna reflexão, de eterno questionamento. O Sócrates nos ensina, olha, mesmo sem ele nunca ter escrito nenhum livro, né, nós ouvimos essas histórias sobre eles através de livros dos seus discípulos, né, de outras fontes. Ele nos ensina que o trabalho do filósofo é um trabalho de sempre refletir, de sempre questionar, é um trabalho de nunca, vamos dizer assim, se acomodar com aquilo que já sabe, com aquilo que já acredita saber, com respostas prontas. Então o filósofo, ele se permite questionar aquilo
que é considerado como verdade por todos, né? O que hoje nós vamos chamar de senso comum. O filósofo questiona as suas próprias ideias constantemente. O filósofo nunca é alguém que acha que tem todas as respostas do mundo, que se acha senhor do saber. Ele é sempre alguém que está construindo conhecimento. E essa construção vem justamente da dúvida, da reflexão, né, desse pensar constante sobre as coisas. Ele é alguém que sempre se permite pensar a mais, né, refletir sobre as coisas como elas são, né, e buscando uma verdade. Né? Para os gregos, né, essa verdade era uma busca, né, por uma verdade absoluta, né, por uma verdade eterna das coisas. Mas enfim, numa passagem do seu julgamento, o Sócrates diz o seguinte: bom, conversando com essas pessoas, né, que se dizem sábias, né, que se dizem donas do saber, né, donas do conhecimento, né, eu percebi uma coisa, que eu sei uma coisa que elas não sabem. Elas se dizem sábias, né, elas dizem saber tudo, mas elas não sabem. Então elas não têm consciência disso. Elas não têm consciência da sua própria ignorância. Ignorância nesse sentido puro da palavra, né? Ignorante no sentido de que eu não sei alguma coisa, né? Eu não tenho certeza sobre o assunto. Eu não tenho toda essa verdade nas minhas mãos. Já o Sócrates, ele tinha consciência disso. Por isso ele diz: se tem uma coisa que eu sei e que faz toda essa diferença, porque nós dois sabemos o que sobre as coisas? Nada. Sobre a verdade? Nada. Todos nós, agora nós podemos fazer parte dessa conversa com Sócrates, todos nós não sabemos praticamente nada sobre as coisas, né? Como tem um ditado que se diz muito aqui no interior, né, que eu gosto muito, né? A gente aprende e morre burro, né? Quando você se dedica, né, a estudar uma ciência, história, uma arte, uma técnica, a sua profissão, você percebe que você sempre tem que se atualizar, você sempre tem algo a mais para aprender, né? De que a história humana é longa, de que a história humana tem sempre mistérios para a gente conhecer. Enfim, o Sócrates tinha consciência disso e, portanto, essa famosa frase dele, né, só sei que nada sei, vai expressar justamente isso. Eu, Sócrates, né, ou nós, estudantes de filosofia, né, comparados com as pessoas que achamos que acham, né, que sabem tudo, né, que acham que têm a verdade nas mãos, quando comparadas nós percebemos uma grande diferença. Nós, os dois, igualmente não sabem nada, mas nós que temos, como Sócrates, né, consciência da nossa ignorância, de que nós podemos aprender e através dessa postura humilde podemos nos tornar filósofos, nós já sabemos provavelmente algo de muito importante. Nós já sabemos algo de essencial e que nos permite buscar a verdade, nos permite buscar a filosofia, de que nós nada sabemos. Portanto, essa frase, só sei que nada sei, embora ela pareça engraçada, né, quando a gente ouve pela primeira vez, né, ela parece uma fonte de memes, né, para a nossa sociedade contemporânea, ela tem sim, né, e é muito legal, né, que ela vire meme, né, que ela viralize, que ela esteja no nosso cotidiano, porque ela tem um significado muito profundo, né, ela tem um significado muito bonito, que poderia mudar, né, a nossa educação, né, que poderia mudar um pouco, talvez, a nossa sociedade hoje. O que você acha disso? O que você acha do significado dessa frase? O que você acha das consequências desse pensamento socrático, né, dessa eterna reflexão, desse eterno questionário, dessa postura humilde em relação ao conhecimento, em que a primeira coisa que nós temos que admitir para aprender filosofia, né, ou para outros saberes, né, para buscar a sabedoria, é ter consciência, saber que nós não sabemos algo, saber que nós temos algo a aprender ainda. O primeiro passo para a sabedoria é esse, segundo Sócrates, lembrando outro famoso lema, né, que ele também popularizou, né, que ele também tomou para a sua vida, é: conhece a ti mesmo. O primeiro passo para buscar a sabedoria é o autoconhecimento. Se você quer dominar a verdade sobre o universo, sobre a ciência, sobre a física, sobre a história, talvez você deva começar por conhecer a si mesmo, saber quem você é.
saber que lugar você ocupa em toda essa história, né? Na nossa condição humana, na nossa sociedade, etc. Coisas que fazem sentido, né? Na nossa sociedade. Belezinha? Bom, é isso. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curte para mostrar o seu apoio, coloca no seu comentário aqui o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você tem uma sugestão para o nosso próximo vídeo, o que você entendeu da frase, qual você acha que pode ser uma leitura mais contemporânea do seu significado. Se inscreve no canal se você quiser receber os nossos próximos vídeos, né? Vídeos como esse, uma aulinha rápida de filosofia, né? Para ajudar a gente a se preparar para o Enem, para os vestibulares, né? Ou para a gente continuar conversando mesmo sobre filosofia, saindo toda sexta-feira ao meio-dia, certo? E é isso. Abraço e beijos!